Cada mónada é um espelho vivo representativo do universo, segundo o seu ponto de vista. E eu penso que este texto é especialmente importante porque este autor chamou a atenção de algo que está presente no próprio Leibniz e muitas vezes não é pensado, ou seja, que na própria mónada não está só o princípio ativo, ou seja, não está simplesmente aquilo que podemos designar como uma proto-consciência, mas também dimensões de natureza física, natureza que tem a ver com dimensões espaciotemporais. O que significa que no interior da própria mónada nós podemos vê-la de uma determinada forma ou sobre outra forma. E penso que isto poderia ser uma forma inteligente, pelo menos, para resolver o problema do dualismo substancial e, ao mesmo tempo, preservar, por um lado, a especificidade da mente e, por outro lado, a especificidade das dimensões da natureza física. A relação entre a mónada e a consciência constitui uma linha de investigação a prosseguir no âmbito do panpsiquismo, o teste que eu prefiro, pela simples razão de que o modo como Leibniz caracteriza a natureza da mónada apresenta uma similitude extraordinária com o próprio funcionamento da consciência. Esta interpretação foi-nos sugerida por um outro intérprete de Leibniz, de nome Franklin Perkins, no seu guia para perplexos em relação ao filósofo alemão. E cito o texto, é um pouco extenso, peço desculpa pela letra. O modelo que Leibniz utiliza para explicar a diversidade e unidade intrínseca a cada mónada é-nos muito próxima da nossa própria consciência. À medida que observo esta cafetaria, é inegável que eu tenho uma multiplicidade de percepções. Vejo mesas, cadeiras, ladrilhos estrezados no chão, múltiplas pessoas, automóveis passando no exterior da janela. Com efeito, poder-se dizer que esta visão contém uma multiplicidade infinita de percepções, um facto ilustrado pela simples questão: quantas cores vejo por agora? Uma cadeira de madeira contém uma variedade infinita de matizes de castanho. Nunca conseguirei descrever completamente o que eu vejo em cada uma das pessoas. Provavelmente nunca conseguiria descrever os matizes num fio de cabelo. A complexidade infinita destas percepções está fundada na infinita divisibilidade de qualquer continuidade. Qualquer aspecto que eu apreendo pode ser dividido e dividido em pormenores cada vez mais subtis. Simultaneamente é também inegável que a minha percepção tem uma certa unidade. A minha própria capacidade de ver uma cadeira mostra que eu assumo as diferentes matizes em conjunto como sendo uma. Num sentido amplo, a visão global da cafetaria parece ser distintivamente minha. Todas estas percepções aparecem como uma multiplicidade na minha consciência. Esta unidade aplica-se não apenas a cada momento, mas também ao longo do tempo. A multiplicidade de qualidades na minha consciência pode mudar radicalmente num único momento. Posso simplesmente virar a cabeça, ou então fechar os meus olhos e imaginar-me deitado ao sol, na praia, vendo tantos pormenores quanto a minha imaginação permite. Mas apesar da mudança radical da cafetaria para a praia, parece ser a mesma consciência. Estas percepções têm uma unidade fundamental simples, porque todas elas são minhas. Fim de citação. Através deste exemplo, é-nos mostrado os pontos de consonância entre a estrutura intrínseca de cada mónada e a consciência. Cuidado, não estou a dizer que mónada e consciência são o mesmo, mas que existem formas como Leibniz pensa a mónada que nos levam a pensar que ele reflete de uma forma clara sobre o que é que se entende por consciência. A mónada, tal como a consciência, supõe um ponto de vista, uma percepção singular, mas faz parte do poder da consciência alterar os pontos de vista e, deste modo, captar a diversidade no limite infinito do seu objeto. Neste caso concreto, da sala do café preferido. Mas apesar de poder existir uma multiplicidade de perspectivas, a mónada, tal como a consciência, garante a unidade da percepção. Ao observar as múltiplas matizes cromáticas de uma cadeira, eu não a torno em múltiplas cadeiras, mas subsumo a diversidade encontrada numa unidade perceptiva. Por sua vez, a mónada, tal como a consciência, inscreve-se na unidade fundamental de um sujeito, permitindo a percepção, neste caso, de que essa unidade do universo é minha e não de outra mónada ou consciência. Finalmente, é referida à capacidade da mónada alterar a natureza das representações. Por exemplo, a passagem da representação mental da sala, da cafetaria, para a representação de mim próprio deitado na areia a apanhar sol. A alteração da representação mental é radical e, no entanto, a mónada ou consciência é a mesma. Esta capacidade da mónada em alterar as percepções, de realizar a passagem de uma representação para a outra, sabendo nós que para este autor nada existe sem uma razão suficiente, é designada pelo pensador alemão como a petição ao desejo. Se assumirmos como credível a identidade entre mónada e consciência, neste plano, nem que seja como instrumento de reflexão, o caráter não observável e privado da consciência encontra nas palavras metafóricas de Leibniz, que já irei referir, um momento privilegiado. Refiro-me à estranha afirmação do pensador alemão, segundo a qual a mónada não tem janelas por onde se possa entrar ou sair. É evidente que a mónada é uma esfera singular de representações, um átomo representativo do mundo, e como tal a percepção é de um predicado essencial. Mas com esta metáfora, Leibniz quer sublinhar que cada mónada é um ponto indivisível, não observável do exterior, tal como a consciência. A tese que defendemos nesta comunicação é habitualmente consignada no âmbito dos estudos da filosofia da mente como dualismo de propriedades.
Assim, a ruptura ontológica que a consciência introduz no mundo, visto de miúdos, não dá lugar a um dualismo de substâncias em que se sustentaria a existência de uma mente por um lado e de um corpo por outro. Existe nesta visão uma única realidade, mas com dois atributos irredutíveis. Por um lado, o corpo físico, espaço-temporalmente determinável, e por outro, a esfera privada da consciência. Mas, contrariamente à fenomenologia, não nos parece que estamos apenas perante um dualismo semântico, ou se preferir, de ordem do discurso. Muitas vezes a fenomenologia diz que esta distinção se baseia simplesmente no modo como nós analisamos, em termos conceituais, o que está propriamente em causa. Por exemplo, chamando a atenção de dimensões pré-reflexivas, chamando a atenção de dimensões mais predicativas. Voltando a mim, um exemplo. Quando falo de neurónios, de sinapses, de lobos cerebrais, estou numa determinada ordem de discurso, precisamente a observá-lo diretamente. Quando falo de intenções, de sentimentos ou de pensamentos, estou numa outra ordem de discurso, neste caso, no plano mental. O referente é o mesmo, mas tal facto não anula o dualismo semântico. Mas podemos ir indo mais longe ainda, sem cair no dualismo cartesiano. Há uma realidade apropriada à experiência consciente, que não coincide com a realidade dos factos objetiváveis. Realidade consciente e realidade física não são o mesmo, mas tal não impede que as duas não possam estar a acontecer no mesmo ser. Afinal, 2 ou 3 mais pessoas podem deslocar-se no mesmo automóvel, mas pelo facto de ser o mesmo veículo, não significa que as pessoas em questão percam a sua realidade específica. Thomas Nagel desenvolve uma tese similar em Mind and Cosmos. Afasta-se do dualismo aberto radical, afasta-se do cartesianismo, que abandona a esperança de uma explanação integrada. O efeito do dualismo substancial implicaria que a biologia não tenha uma responsabilidade pela existência das mentes. O que me interessa é a hipótese alternativa, segundo a qual a evolução biológica é responsável pela existência de fenómenos de consciência mental. Mas, dado que esses fenómenos não são fisicamente explicáveis, a visão usual de evolução, por exemplo, a darwiniana, deve ser revista. Não é apenas um processo físico, diz o autor. Poder-se assim dizer que uma nova biologia terá que ter como ponto de partida tanto as propriedades mentais como físicas, de tal modo que fique claro que a realidade das propriedades mentais não é redutível às propriedades de natureza física. Mas podemos ainda ir mais longe. A consciência e a experiência de si são dados interligados. Thomas Nagel tem em parte noção deste problema, nomeadamente quando posicionou o problema na sua obra The View from Nowhere, ou A Visão de Números. E com este texto assim eu acabaria. A concepção do mundo que parece não conter nenhum espaço para mim é uma concepção familiar que a maioria das pessoas trazem consigo, a maior parte do tempo. Trata-se de uma concepção do mundo enquanto ele existe pura e simplesmente observado para lá de toda a perspectiva particular, de todo o ponto de vista privilegiado, enquanto ele está simplesmente aí e por esse facto suscetível de ser apreendido por diversos pontos de vista. Este mundo descentrado contém todas as pessoas e não contém apenas os seus corpos, mas também as suas mentes. Inclui, pois, Thomas Nagel, um indivíduo nascido num determinado momento, num certo país, que possui uma história física ou mental específica e que neste momento pensa em metafísica. Inclui todos os indivíduos no mundo, qualquer que seja o seu tipo, e todas as suas propriedades mentais e físicas. Na verdade, é o mundo concebido a partir de parte alguma, from nowhere. Mas se uma tal concepção desprovida de perspectiva deve ser este mundo, há algo, parece, que escapa. O facto suplementar de que uma dessas pessoas, Thomas Nagel, é um lugar da minha consciência, o ponto de vista a partir do qual eu observo o mundo e ajo sobre ele. Parece que estamos, na verdade, em face de uma verdade suplementar, que se acrescenta à descrição mais pormenorizada da história, da experiência e das características de Thomas Nagel. Contudo, aparentemente não há outra forma de exprimir a não ser falando de mim ou da minha consciência. É, pois, uma verdade que só pode ser enunciada e compreendida através de um ponto de vista na primeira pessoa. Muito obrigado. Temos ainda algum tempo para algumas questões. Eu não preciso falar aqui. Carlos, fiquei sem perceber o seguinte, no fim, acerca da tua posição. Por um lado, parece que és simpático ao dualismo de propriedades. Dualismo psicofísico de propriedades quer dizer que há cada propriedade mental, cada tipo de estado mental não é idêntico literalmente a algum tipo de estado físico, em particular tipo de estado do cérebro, do sistema nervoso. Mas isso geralmente é compatibilizado com o monismo de particulares mentais, monismo psicofísico, portanto tipo materialista, e com o monismo de substâncias também materialista. Portanto, o que eu não percebi foi, portanto, isto é uma posição que o Chalmers defende, Nagel, etc. São dualistas acerca
tipos, Materialista, mas são fisicalistas acerca de substâncias e fisicalistas acerca de episódios mentais, digamos. Eu não percebi qual é a conexão disso e o modelo das mónadas. Porque o modelo das mónadas, pelo menos pela tua exposição, eu o ligo na direção do panpsiquismo. E o panpsiquismo é uma forma de monismo mentalista, não é? Que o Chalmers também defende, aqui ou lá, uma forma de monismo. Eu não entendi como é que, para que lado é que cai? Parece que são coisas distintas. Uma é o dualismo de propriedades compatibilizado com o monismo de particulares e com o monismo fisicalista de substância. E outro é o modelo da mónada para a consciência. Foi por isso que eu dei uma grande importância àquela interpretação que é sugerida por aquela autora, que agora já lembro qual é o nome, Mariana, não sei o que é que se diz. Ela refere que, habitualmente, quando se olha para a mónada, apenas se vê a dimensão, podemos dizer, psíquica ou não material da própria realidade. Quando ela está convencida, e muitos textos do Leibniz mostram, que o próprio Leibniz, quando pensava na mónada, já estava a pensar numa única realidade que teria duas perspectivas. E que, nessas duas perspectivas, nós teríamos, por um lado, a percepção e, por outro lado, teríamos, no fundo, aquilo que podemos designar a dimensão espaço-temporal física. A mónada faz coincidir essas duas vertentes, embora preserve, no fundo, a distinção entre esses dois elementos. No texto da autora, ela diz até que podíamos ver a mónada como um princípio ativo e um princípio passivo, o que significaria que qualquer entidade que existisse efetivamente, eu não estou a dizer que esta garrafa, sem dúvida, que é uma coisa que está aqui à nossa frente, não estou a pôr em causa a realidade da mesma, mas dificilmente eu diria que seria uma entidade autossuficiente, ou seja, que existiria por si. Em relação às entidades que são autossuficientes, como são, por exemplo, os seres humanos, ou os diferentes seres vivos, e podíamos até ir mais longe do ponto de vista físico, do ponto de vista metafísico, ou seja, alargando mais a própria questão e não ficando simplesmente pela nossa noção propriamente de vida, a hipótese que o modelo de Leibniz pode sugerir é que encontramos um conjunto de entidades autossuficientes que têm uma dupla vertente, uma vertente perceptiva e uma vertente espaço-temporal. E pode-se dizer que esta concepção, na minha visão, é consentânea com o dualismo de propriedades, na medida em que implica a ideia de que existe uma entidade que tem propriedades que não são propriamente idênticas, mas estão presentes no mesmo ser. Mas a pergunta é se é uma entidade física ou é mental. Esse é que é o problema. No dualismo de propriedades combinado com o monismo fisicalista de particulares e de substância, cada particular e cada substância é de facto física. Só que nós podemos... A minha dúvida era essa, mais das mónadas, nós estamos no espaço-tempo, não é? Nós podemos apoiar o nosso conceito de física. Eu não estou a defender uma posição antinaturalista, nem estou a dizer que o Leibniz está a defender uma posição antinaturalista. Agora, existem várias posições de naturalismo que insistem mais na vertente materialista e outras que admitem a existência de propriedades reais no interior da natureza que não se deixam meramente explicitar por exemplo, pelos átomos, ou pelas moléculas, ou pela forma... É só o seguinte, é que se nós formos panpsiquistas no sentido estrito, em que vemos mentes em tudo. Eu não vejo mente em tudo. Então, eu estou só a dizer isto. É facilmente, portanto, qualquer posição monista implica, logicamente, monista mentalista, nesse caso, implica, logicamente, o monismo de particulares mentais e físicos. E o monismo de propriedades também. Portanto, é a contraparte do fisicalismo. O fisicalismo de tipos é a teoria mais forte. A contraparte do lado mentalista é esta. Portanto, se a pessoa olhar para as moedas como coisas físicas, é difícil como coisas mentais, coisas puramente mentais. É difícil compatibilizar isso com a existência de duas propriedades, umas físicas e outras. Olhar para as moedas como sendo simultaneamente físico ou mental. Não consigo entender.